família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 6, o Cristo Consolador. E os tópicos são o jugo leve, Consolador prometido, e nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Vamos conversar um pouquinho sobre este capítulo. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus 11, verso 28 ao 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos os que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Chegamos na Umbanda de várias formas, muitas delas pela dor. Cheio de dúvidas, em busca de consolação, entendimento das leis de Deus. Somos amparados por aqueles que já experimentaram as dores do mundo e hoje, com muito amor, nos direcionam para o melhoramento moral, a incorporação do espírito para a prática da caridade, nos fazendo entender por que sofremos, a oportunidade de quitar nossas dívidas através da caridade. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreenderem esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. No capítulo anterior, Bem-aventurados os aflitos, vem nos explicar, fazer com que a gente compreenda o porquê passamos por provas e por expiações e todo tipo de sofrimento encarnado na Terra. E capítulo 6, o Cristo Consolador, vem nos direcionar, vem nos dizer, abrilhantar a nossa encarnação, dizendo que todos nós somos assistidos, todos nós somos amparados. E a compreensão do nosso sofrimento nos dá, com o entendimento do porvir, da vida eterna, vamos dizer assim, um pouco mais de leveza no nosso caminhar, porque entendemos por que sofremos e compreendemos que somos amparados o tempo todo. Cada um de acordo com a sua busca, né? Se o homem se ocupar em olhar para a sua própria vida e entender por que sofre, ele ainda passando por sofrimento nessa terra, porque nessa terra todos nós sofremos, ele compreende que sim, ele é um instrumento na mão de Deus e da espiritualidade de luz, a fim de que ele possa levar consolação ao seu próximo. Chegamos na Umbanda de várias formas, muitas delas pela dor, cheio de dúvidas, com anseio de novas descobertas, de descobrir os segredos do universo, da espiritualidade, do astral, e somos amparados com muita simplicidade, de acordo com o nosso tempo, com o nosso aprendizado, nos é passado o porquê estamos nessa terra, o porquê estamos sofrendo e a maneira que a gente possa conduzir nossa vida de uma maneira mais leve, mais suave. E este caminho é o melhoramento moral. É o olhar para dentro de cada um de nós, entender que nós somos responsáveis pela nossa vida. E o olhar que nós olhamos o mundo
são os espelhos que nos direcionam para os monstros que nós mesmos devemos vencer. Muitos de nós somos amparados por muito tempo. Chegamos completamente ignorantes, né, dentro da Umbanda, e através da elucidação dos espíritos que já sofreram muito nessa terra, que já passaram por todo tipo de prova e de dor, vem nos auxiliar no caminhar para que a gente possa doar-se, entendendo que só é possível doar aquilo que nós possuímos. O direcionamento da nossa casa de Umbanda é sempre o melhoramento moral, a responsabilidade sobre os nossos pensamentos e nossas ações, a fim de que a gente, olhando para dentro de nós, a gente conserte o que é necessário e faça bom uso de todas as qualidades que nós possuímos para a prática da caridade, auxiliar o nosso próximo. Difícil tarefa de ensinar aquele, de auxiliar aquele que já tem conhecimento. Somos amparados dentro da nossa casa com muito ensinamento, com todo tipo de curso que vem nos ilustrar o porquê das coisas, a maneira de nós levarmos nossa vida. E muitos de nós, apegados na matéria, a única preocupação que nos leva é o porquê que eu ainda não tenho, o porquê que ainda eu não consegui a matéria que me traz conforto. Esquecemos da sagrada doutrina de Umbanda, que nos ensina através da simplicidade que não viemos aqui para ter nada, viemos para aprender a ser. Que com a facilidade que muitos de nós temos em compreender o Evangelho do Cristo, de compreender os ensinamentos dos Espíritos, já é um indício de que não é a primeira vez que nós estamos aqui na Terra. Isso não é nenhuma aptidão extraordinária que faz de nós melhores. Pelo contrário, já é um indício de que nós voltamos aqui, e já ouvimos isso por algumas vezes. Por isso soa com facilidade a compreensão para muitos. E é necessário que a gente analise isso da perspectiva de que, tendo a facilidade de compreensão, é necessário que a gente se ocupe com o bem, a fim de levar essa compreensão àqueles que ainda não conseguem compreender o porquê sofrem, o porquê estão encarnados e o porquê de tantas provas. Muitos se ocupam na sua vida achando que a Umbanda é um degrau e não a consolação. É um degrau para que a gente encontre facilidades e que para todas as nossas provas a gente ache um caminho curto ou acha uma resolução da qual eu não faço parte. Eles vão resolver para nós. E não é essa a pregação de Umbanda. É o melhoramento moral, é a incorporação do espírito para a prática da caridade, é o doar-se. Muitos de nós com muito conhecimento, ou com pouco conhecimento. É necessário que a gente compreenda o quão útil podemos ser para a espiritualidade de luz. O anjo, que é aquele que ora pedindo um auxílio a Deus, talvez seja por intermédio de nós, que Deus possa agir na vida daquela pessoa, auxiliando ela, confortando, amparando. E muitos de nós se ocupam em sentar no banquinho da misericórdia e pedir: eu estou precisando de consolo. A resposta sempre está dentro de nós. E o Evangelho também está escrito dentro de nós. O aflorar disso é entender que nós já temos a resposta porque sofremos. E a gente não pode negligenciar o conhecimento que nós já temos. Uma aula passada, uma aula dada, uma aula compreendida não deve ser repetida. Nós, por muitas vezes, perguntamos coisas, vamos em busca de respostas com a espiritualidade ou com nossos irmãos, e nós já sabemos a resposta. Muitos de nós, por medo, ou por vaidade, ou por orgulho, não querem aceitar a verdade que está na nossa cara. Nós entendemos o porquê que nós sofremos, nós já temos resposta para isso. A doutrina vem nos explicar isso. Não é a primeira vez que visitamos essa orbe terrena, não é a primeira vez que a gente se encontra com a missão de se melhorar e de doar-se, e que é necessário que a gente compreenda que vamos sofrer, que estamos aqui para passar por provas, muitos por expiações, mas que todos nós somos úteis para a egrégora do bem, porque nós fazemos parte de uma corrente que busca o entendimento das leis divinas para levar auxílio ao próximo. E essa é a prática da caridade. É o ouvir, é o abraçar, é o direcionar, sem violar consciência nenhuma. Cada um segundo a seu tempo, de pouco a pouco, nós vamos descobrindo que sim, o pouco que nós temos já é necessário para salvar vidas. E este salvar e este curar vidas não depende de nós.
Temos que compreender que a mediunidade, a gente entra dentro da Umbanda com muita dúvida, passando por muita dor, né, por sofrimentos, enfim. Somos auxiliados pela espiritualidade, sim, somos auxiliados. E depois a gente se descobre médium, né? Descobrimos dentro da Umbanda os dons que nós mesmos já possuímos. Não é a Umbanda que dá dom para ninguém, nenhuma religião tem essa capacidade. E em vez de a gente se ocupar no caminho de elucidar nossas dúvidas, de aumentar nosso intelecto, a fim de que seja mais fácil nos melhorarmos moralmente, muitos de nós se ocupam com uma busca egoísta de querer se elevar, de se ver médium, um ser excepcional, e de que através dele curas, e vão em busca de fenômenos. A Umbanda não é um circo, e não é necessário a incorporação de um espírito para a prática da caridade. Não é necessário que haja uma incorporação para que alguém seja amparado. Todos nós somos médiuns. E nós que nos encontramos hoje com essa missão de quitar nossas dívidas através da mediunidade, da prática, da caridade, é necessário que a gente vigie muito, que a gente não se engana, não se ilude, a fim de ficar buscando fenômenos, achando que um guia tem que provar que ele está incorporado, achando que um guia vai vir e vai ficar fazendo narrativas de vidas do que aconteceu, e não é esse o sentido da Umbanda. O fenômeno da incorporação é uma parte dentro do nosso ensinamento de Umbanda. A maioria das vezes estamos desincorporados. Nós vivemos nossa vida, nosso dia a dia, nossa rotina e não incorporamos. Somos ensinados a não incorporar dentro de casa. Não há necessidade nenhuma de buscar conforto e só encontrar ele através de uma incorporação. Por muitas vezes temos esse ensinamento dentro do nosso templo, onde nossa mãe Carol leva auxílio e visita casas e conversa com pessoas e não vê necessidade nenhuma de estar incorporada. A espiritualidade está em toda parte. Toda vez que a gente se ocupa com o caminho do bem, em auxiliar alguém, em doar-se, já estamos sendo amparados e auxiliados para levar este conforto para alguém. Mas nós, com uma bagagem tão grande de conhecimento, que ainda é pouco, porque estamos engatinhando na evolução, mas já é muito para nós, acha que não é possível auxiliar o outro, porque nós também sofremos. Não querem aceitar a aula que nós já tivemos. Nós já compreendemos muita coisa, mas quando nós estamos na prova, é hora da gente colocar em prática o conhecimento que nós temos e parar de se apegar a coisas e entender que nós estamos aqui numa passagem muito breve e que muitas coisas ainda veremos e a maioria delas não serão flores. Nós estamos numa terra de expiação, onde é esperado de nós a prática daquilo que nós já conhecemos. E isso é entender uma aula, praticar. Porque enquanto a gente não consegue praticar uma aula, nós não aprendemos ela. Então, é necessário que a gente a afinidade dentro de um templo que a gente tem com a espiritualidade, diante de muitos anos, fazendo parte dessa egrégora, as pessoas se confundem. Confundem o conhecimento de um guia achando que essa é a verdade que ele carrega. É só analisar o tamanho da bagagem que ele já tem e por quantas vezes ele visitou essa passagem terrena, qual é a experiência que ele tem. A gente se comparar com um guia de luz, estamos engatinhando no aprendizado e a gente não pode misturar as coisas. Cada um dá o seu melhor no tempo que está e o nosso tempo é o agora e o que nós temos para hoje são as ferramentas que a gente deve buscar a fim de enfrentar as nossas próprias provas e poder auxiliar o nosso próximo com pouco conhecimento que nós já temos. As pessoas querem ver curas, as pessoas querem ver fenômenos e esquecem da sagrada doutrina que nos ensina a doar-se, a amparar, a consolar. E muitos de nós sentamos em cima da bagagem que nós já temos, do pouco conhecimento que nós já temos, e acham que precisam de amparo. Nós estamos precisando de amparo. Quem não precisa de amparo, nós somos amparados, desde que a gente busque isso. É necessário que a gente compreenda que o jugo aqui não é um julgamento, é um caminho. Jugo é uma peça de madeira que atrela nos bois para direcionar ele. E aqui é dito que é fácil, que é suave, o fardo é leve. E nós queremos facilidades. Não estamos no planeta de facilidades, não estamos na vida de facilidades. Mas é imprescindível que a gente compreenda que é possível levar um pouco de conforto, de direcionamento às pessoas. Vemos a nossa assistência entrando dentro do nosso templo,
completamente fragilizada e sofrendo, e com pouquíssimo tempo ela aceita a aula que é passada, ela toma o seu medicamento e ela melhora. E vemos nós da corrente sofrendo e arrastando problemas que já descobrimos a solução dele. Para tudo que não tem cura, remediado está. E para tudo que é possível melhorar a nossa prática, nosso esforço, nossa resignação, nossa abnegação. Não viemos aqui para conquistar nada. E muitos de nós entram com muita facilidade na inferioridade do nosso ser, dizendo que não somos capazes. E eu sou um deles. Eu não sou capaz disso, eu não tenho capacidade para aquilo. E é necessário que a gente compreenda que, se a gente buscar perfeição em nossa vida, dificilmente encontraremos. Somos espíritos imperfeitos. O fato de eu pensar, bom, eu já li o Evangelho algumas vezes e a hora que eu tiver a condição de gravar a aula perfeita, então eu vou publicá-la. Eu nunca vou gravar. Eu nunca vou gravar um Evangelho. O dia que eu tiver total compreensão sobre o Evangelho, eu posso falar sobre ele. Eu nunca vou falar. Toda vez que eu leio, eu aprendo um pouco mais. Toda vez que eu dou uma aula, eu estou aprendendo ela. Eu estou repetindo para mim mesmo, a fim de que eu elucide ainda mais as dúvidas que eu carrego. A fim de compreendendo mais que é possível auxiliar o nosso próximo com muito pouco. E as pessoas estão indo em busca de fenômenos para auxiliar alguém. A espiritualidade não precisa disso. Deus não precisa disso. A espiritualidade, o amor de Deus não está para violar consciências, para provar a existência de Deus e da espiritualidade de luz. Está aqui para amparar. E cada um segundo ao seu degrau, ao seu conhecimento. É necessário que a gente respeite, tenha muita humildade e entender de que sim, somos muito úteis uns para os outros. Quem erra ensina também. É necessário que a gente tenha um pouco mais de humildade, se ocupe mais com o bem, ocupe mais a nossa mente com coisas que sejam úteis. Leia o Evangelho em vez de uma revista de fofoca. Isso vai ser muito mais útil para você. Se ocupe em fazer uma prece, uma oração, uma reza para aquele que sofre, para aquele que te ataca, ao invés de carregar a boca com veneno e destilar no seu próprio caminho o mal que quer lançar para o próximo. Já temos conhecimento das leis de ação e reação, de plantação e colheita, e muitos de nós ainda se vê feliz, se compraz com o inimigo caindo. É dito dentro do Evangelho que a civilização humana evoluiu demais intelectualmente, a medicina evoluiu demais, a ciência evoluiu demais. E agora é necessário a evolução moral, é necessário a evolução da ética, a prática do amor, da caridade, da paz, da união, do eu sou nós, de compreender que nós estamos interligados, que não caímos de paraquedas numa família qualquer. Estamos aonde nós precisamos estar, e é necessário que as provas, as dificuldades nas relações, aí está a nossa obra, aí está a nossa missão, colocar amor aonde não existe ainda. E parar de achar que um dia atingiremos um degrau alto nessa terra. É uma fração de segundo, uma encarnação. Nós estamos aqui repetindo por quantas vezes o mesmo estudo. E hoje, com a graça de Deus e o amor de Deus, conseguimos entender que é esse o caminho que nós precisamos seguir. De compreender, de estudar, de aprender. E não deixar de ser útil para quem está à nossa volta. Muitos guardam seu conhecimento porque estão com dor. E acham que não têm capacidade ou não querem auxiliar o seu próximo porque ele também já tem este conhecimento. Difícil tarefa de auxiliar aquele que já tem conhecimento. Porque de tudo ele vai dizer, eu já sei, eu já ouvi, eu já muito vi, eu já fiz de tudo e nada dá certo. Quando na verdade ele não seguiu a receita que lhe foi receitada. Muitos de nós, sendo assistido pela espiritualidade, sendo orientado pela espiritualidade, negligencia uma orientação, planta sofrimento, colhe sofrimento, se amargura dizendo agora eu sou o ruim. E nós não somos. Nós somos amor. Centelha divina que habita dentro de cada um de nós. É amor, é auxílio, é caridade, é paz, benignidade, doçura. E é isso que nós precisamos entender, que é este o processo, este o caminho que nós estamos seguindo. Aprender o que é o amor. Aprender a usar o amor, a praticar o amor. Não é necessário saber das esferas celestes para auxiliar alguém. Um abraço auxilia.
Por quantas vezes foi dito dentro do nosso sagrado templo que se ocupar com o bem é o melhor remédio para a alma. Quando a gente está ocupado com a caridade, quando a gente ocupa nossas mãos com o trabalho do bem, às vezes diante de uma colheita horrível, de merecimento nosso, ela é recuada, porque estamos ocupados com o bem. Agora, das muitas das vezes, por coisas que poderiam nos facilitar um pouco mais, abrandar um pouco mais nosso caminho, é voltada para trás, porque estamos ocupados com o mal, com a prática da raiva, da fofoca, da maledicência, da arrogância, do orgulho, do egoísmo. Nós estamos engatinhando no aprendizado e é necessário entender que a gente vai errar. Mas a gente precisa compreender que se a gente quer ser assistido, nós somos assistidos o tempo todo. Somos amparados o tempo todo. É necessário que a gente se afine com o bem. Que a gente se afine com a espiritualidade de luz e compreender que o melhor amigo do homem é o obsessor dele. Que um guia de luz jamais vai afagar o seu ego. Ele jamais vai dizer você está certo, o mundo está errado. Isso é o obsessor que diz. Um guia de luz te orienta ao bem, ao melhoramento, a feche sua boca. Vigie antes de falar. Segura que vai passar. E não aquele deixa comigo que agora eu resolvo. Nosso melhor amigo é o obsessor. É necessário que a gente compreenda essa diferença no dia a dia e não dentro do templo. Não dentro do templo. Dentro do templo eu estou tentando ir, buscando ser um instrumento bom na mão de Deus. Buscando ser capacitado para um trabalho de caridade de que eu ainda não tenho alcance. Agora, para todo o resto, que é a maior parte do tempo, 24 horas por dia sendo médiuns, é necessário que a gente limpe nossa casa, de que as ligações, de que as visitas que adentram minha casa sejam visitas benignas, que sejam uma espiritualidade de luz. E para isso é necessário o meu caminhar, a minha prática, o meu ocupar as mãos com o bem. Buscar compreender o porquê o outro teve uma ação ruim e não atacá-lo porque ele agiu errado. É compreender o porquê, porque pessoas feridas ferem, entender o porquê, como eu posso auxiliar. E se eu não puder auxiliar, eu não atrapalho e não planto nada de errado para mim, porque através da prece eu posso auxiliar nós dois. Se eu não compreendo ele aqui na matéria, se eu não aceito o que ele faz, o que ele pratica, e eu não tenho porta aberta para auxiliá-lo, através da oração, da prece, da reza, o nome que você quiser dar, ele levando nossos pensamentos para o próximo, eu consigo auxiliar a ele e a mim. E não ao contrário. Nós não podemos sentar dentro de um banco de juiz achando que já temos o conhecimento a ponto de falar é impossível não ver o erro. Sempre será possível quando o erro mora dentro de você. Quanto mais insuportável for o erro que você estiver vendo afora, maior a necessidade de resignação e fé para que você elimine esse monstro dentro de você mesmo. Porque só se reconhece aquilo que conhece. Então é necessário que a gente, quanto mais caminhamos para o conhecimento, quanto mais aprendemos, maior é a força que temos que ter para sermos humildes, simples, e não ao contrário disso. Não vestir e achar que o seu lugar é lá em cima. Nosso lugar é qualquer lugar onde nós estamos hoje. Seja útil para o seu próximo. Às vezes perdemos grandiosas oportunidades de ouvir o melhor conselho que nós poderíamos ter naquele dia, porque nós julgamos a pessoa de não ser merecedora de me dizer algo de bom, porque ela erra. E quem somos nós? Deuses perfeitos e sublimes. As estrelas do céu está encarnada numa terra de aflição e de prova. É necessário muita humildade de entender que, sim, se você tem muito conhecimento, facilidade de conhecimento, significa que você já bateu lá e voltou. Então é necessário muito mais humildade, muito mais resignação, muito mais fé de entender que o seu caminho já não é mais aqui porque você voltou. Então seja útil para o seu próximo, auxilie. Tente se ocupar o máximo possível com o bem, com a prática do bem, e de não ficar soltando faíscas, soltando mágoas com a maior simplicidade do mundo. E depois, eu tenho uma espiritualidade que me acompanha que é maravilhosa. Tem, todos temos. Não somos privilegiados em nada. Agora, se nós estamos neste caminho da prática do bem, significa que talvez devemos um pouco mais. Talvez é necessário e foi nos dada pelo amor de Deus a oportunidade de quitação de tanta coisa errada com a prática do bem, com a prática da caridade, o doar-se,
O muito obrigado, gratidão, Senhor, faça de mim um bom instrumento, capacite-me para o seu trabalho e auxilia sem julgar. Se não pode auxiliar, fecha a boca, vigia. Aprenda que nós só respondemos por nossas ações e nós estamos para auxiliar e não para ser auxiliado. Estamos para confortar e não para ser confortado. O nosso conhecimento já nos traz conforto. Diante da espiritualidade de luz, às vezes esquecemos até das nossas perguntas, porque somos limpos. Nossa aura ganha luz. E ao sair do portão, buscamos trevas. Por inconsequência, por vaidade, por arrogância, por orgulho, enfim. É necessário que a gente se caminhe por bem. Entender que o Cristo Consolador nos deu consolo e deu a todos. Mas é necessário que a gente vigie, que a gente observe as leis, que a gente caminhe no caminho estreito, porque não estaremos sozinhos. O caminho largo da facilidade é o da revolta, é o da raiva, é o do medo, é o do ódio, é o da fofoca, da maledicência. Esse é o caminho aberto, esse é o caminho largo. Isso é o fácil. O difícil é nós colocarmos em prática o pouquíssimo conhecimento que nós já temos, que tanto nos cobra e nos pesa. Opa, por quantas vezes nós vamos perguntar alguma coisa e nós já temos a resposta? Porque nós já aprendemos, ele já está escrito em nós. Nós já ouvimos isso da boca de nosso próprio guia, da boca de outro guia, da nossa própria boca, estudando. Então é necessário que a gente vigie mais a nós, se ocupe mais com o bem e entenda que sim, é possível ser útil, é possível ser um anjo de luz na vida de alguém, com humildade, simplicidade e sempre caridade. Muitos de nós, aqueles que não questionam, aqueles que sofrem, mas compreendem que estão sofrendo porque não sabem, mas passam e não questionam a vida, o porquê da vida, o porquê estão, que terra é essa, qual é o plano, quem é Deus. Estão engatinhando, estão aprendendo, e aqueles que já, como muitos de nós, levantam grandiosos questionamentos, os porquês. Dá para se entender que nós já vimos algumas coisas e é necessário que nós aceitamos que nós já compreendemos algumas coisas e que não há necessidade de perguntar a espiritualidade porque nós já possuímos a resposta. Por a maioria dos sofrimentos, nós já temos a resposta, já temos o remédio. Só nos falta o essencial, a prática. O fechar a boca, o ser auxílio na vida de alguém e não o carrasco. Depois nós queremos paz, nós queremos prosperidade, nós queremos conquistas, nós queremos milagres e a nossa prática esquecemos dela. Achando que a espiritualidade, a mãe de santo, os orixás, os mentores, o anjo da guarda, eles estão nesse trabalho de resolver os problemas que eu causo para mim mesmo. Não é bem assim. Já temos compreensão disso. É necessário que a gente se ocupe um pouco mais com o bem, que a gente não esqueça da importância da prece, que a gente não esqueça que somos assistidos pelos guias, que nós incorporamos a fim de aprendermos o que é caridade. Não há necessidade de eu estar incorporado para falar com ele. Não há necessidade do meu guia, se é que isso existe, do guia que trabalha, que faz de mim um instrumento, dele estar incorporado em alguém para que eu converse com ele. Ele já está ligado a mim. É necessário que eu me ligue a ele. Essa é a diferença. Essa é a nossa prática. E este é o Cristo Consolador. Aquele que aprende e que busca compreensão para levar auxílio ao próximo. Aquele que busca, através de abnegação, de resignação, de foco, de responsabilidade, conhecimento, a fim de compreender porque sofre e explicar para aquele que não busca isso ainda o porquê que ele sofre, a fim de auxiliar. Cada um que a gente auxilia é mais um anjo que nós ganhamos na frente. E não tem, eu acho que colheita melhor do que essa. Porque iremos errar. E por muitas vezes, um desses pode ser o salvador da nossa vida. Que nós auxiliamos sem saber mesmo, nem sabendo quem é. Não é assim? Aonde vamos nos encontrar talvez um dia. O Cristo Consolador, o jugo leve, o caminho é simples. Nós que colocamos peso. Somos assistidos o tempo todo, somos amparados o tempo todo, a fim de que a gente compreenda que é possível eu auxiliar o meu próximo com pouquíssimo conhecimento que eu tenho. Não preciso de estar vestindo branco, não preciso estar dentro do templo, não preciso estar incorporado para buscar auxílio e auxiliar o meu próximo, de fazer perguntas e obter respostas.
O material nós já temos demais. Necessário não só mais que a gente leia, não necessário mais que a gente repita as aulas, é necessário que a gente as pratique, porque aí estaremos entendendo. Bom, eu falo por mim, por quantas vezes já li esse evangelho nessa encarnação, por muitas vezes estou estudando, então imagino o quanto eu tenho que estudar ainda para conseguir compreender e igualar a minha prática. Sou falho, mas para Deus todos somos úteis. Muitíssimo obrigado por uma grandiosa oportunidade de estudo. Recomendo mais uma vez a leitura. Deus abençoe a todos. Que seja vós o consolador daquele que sofre. E que você compreenda que a sua aula é a prática. Muitíssimo obrigado.